A nossa mensagem encara uma pergunta: como saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Quando se fala da vontade de Deus, muitas pessoas veem três aspectos diferentes a seu respeito na Bíblia. O primeiro aspecto é conhecido como a vontade decretiva, soberana ou oculta de Deus. Esta é, afinal, vontade de Deus. Esta faceta da vontade de Deus vem do reconhecimento da soberania de Deus e dos outros aspectos da sua natureza. E esta expressão da vontade de Deus se concentra no fato de que Ele, soberanamente, ordena tudo que chega a acontecer. Em outras palavras, não há nada que aconteça que seja fora da vontade soberana de Deus. Este aspecto da vontade de Deus é visto em versículos como Efésios, capítulo 1, versículo 11, onde aprendemos que Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Jó, capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Este ponto de vista da vontade de Deus é baseado no fato de que, porque Deus é soberano, sua vontade nunca pode ser frustrada. Nada acontece que esteja além do seu controle. Esta compreensão da sua vontade soberana não implica que Deus faça tudo acontecer. Pelo contrário, ela reconhece que por causa da sua soberania, Ele deve pelo menos permitir que as coisas aconteçam. Este aspecto da vontade de Deus reconhece que, mesmo quando Deus permite passivamente que as coisas aconteçam, Ele tem que optar por permiti-las uma vez que sempre tem o poder e o direito de intervir. Deus pode sempre optar por permitir ou interromper as ações e eventos deste mundo. Portanto, assim como Ele permite que as coisas aconteçam, elas fazem parte da sua vontade neste sentido da palavra. Embora a vontade soberana de Deus seja muitas vezes escondida de nós até que chegue a acontecer, há um outro aspecto da sua vontade que é claro para nós. Sua vontade perceptiva ou revelada, como o nome indica, esta faceta da vontade de Deus significa que Deus escolheu revelar parte da sua vontade na Bíblia. A vontade perceptiva de Deus é a sua vontade declarada a respeito do que devamos ou não fazer. Por exemplo, por causa da vontade revelada de Deus, podemos saber que é a sua vontade que não roubemos. Sabemos que amemos, que é da sua vontade que amemos nossos inimigos, que é da sua vontade que nos arrependamos dos nossos pecados e que sejamos santos como Ele é santo. Esta expressão da vontade de Deus é revelada tanto em sua palavra quanto na nossa consciência, através da qual Deus escreveu sua lei moral nos corações de todos os homens. As leis de Deus, quer encontradas na Bíblia Sagrada ou em nossos corações, são vinculativas para nós. Teremos de prestar contas por
desobedecê-las. Compreender este aspecto da vontade de Deus reconhece que, embora tenhamos o poder e a capacidade para desobedecer os mandamentos de Deus, não temos o direito de fazê-lo. Portanto, não há desculpa para o nosso pecado. E não podemos afirmar que, ao escolher pecar, estamos simplesmente cumprindo o decreto ou a vontade soberana de Deus. Judas Iscariotes estava cumprindo a vontade soberana de Deus ao trair Cristo, assim como os romanos que o crucificaram estavam. Isso não justifica os seus pecados. Eles não eram menos perversos ou traiçoeiros e tiveram que prestar conta pela sua rejeição de Cristo. Atos 4, 27 e 28. Mesmo que em sua sabedoria Deus permita que aconteça o pecado, ainda teremos que prestar contas a Ele. O terceiro aspecto da vontade de Deus que vemos na Bíblia é a permissiva ou perfeita vontade de Deus. Esta faceta da vontade de Deus descreve a sua atitude e define o que é agradável a Ele. Por exemplo, embora seja claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio, é igualmente claro que Ele permite ou decrete a sua morte, e esta expressão da vontade de Deus é revelada em muitos versículos da Bíblia que indicam o que alegra a Deus ou não. Por exemplo, em 1 Timóteo 2 e 4, vemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas sabemos que a vontade soberana de Deus é que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 24. Se não tivermos cuidado, podemos facilmente ficar preocupados ou até mesmo obcecados em encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. No entanto, se a vontade que estivermos buscando for sua vontade secreta, oculta ou decretiva, estamos em uma busca tola. Deus não escolheu revelar este aspecto da sua vontade para nós. O que devemos procurar conhecer é a vontade perceptiva ou revelada de Deus. O verdadeiro sinal de espiritualidade é quando desejamos conhecer e viver segundo a vontade de Deus, assim como revelada nas Escrituras. E ela pode ser resumida como: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E eu quero aqui dar um esclarecimento aos nossos ouvintes, que a palavra santo não significa imaculado. Pessoa que nunca pecou, pessoa que nunca peca. Mas a palavra santa, santo, significa uma pessoa que se afasta do mal, do erro. Ele tem uma vida que agrada a Deus por ele saber que Deus não aceita pontos da vida de uma pessoa impróprios que Deus não aceita. Então, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Do pecado, da imundícia, daquelas posições que são contrárias à vontade de Deus. E nossa responsabilidade é obedecer à sua vontade revelada
e não especular sobre o que a sua vontade oculta talvez seja, embora devamos buscar ser guiados pelo Espírito Santo. Nunca devemos esquecer que o Espírito Santo está principalmente nos guiando à justiça e a nos conformarmos à imagem de Cristo para que a nossa vida glorifique a Deus. Deus nos chama a viver nossas vidas de toda palavra que proceda da sua boca. Viver de acordo com a sua vontade revelada deve ser o principal objetivo ou propósito de nossas vidas, como lemos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Resume esta verdade, pois somos chamados a nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, devemos nos aprofundar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, saturando as nossas mentes com ela e orando para que o Espírito Santo nos transforme através da renovação das nossas mentes, de modo que o resultado seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.